Você sabe com quem você tá falando? Você sabe de que família que eu sou? Assim, não no meu caso, tá? Eu não sou de família nenhuma, não nesse sentido da coisa, mas você faz ideia do quanto nome e sobrenome importam no Brasil? Do quanto relações familiares, hereditárias, de nepotismo fazem a diferença? Onde família importa? No Estado, na indústria, no exército, na educação? Onde ter um sobrenome é mais importante? Onde as indicações fazem mais diferença? Em que regiões do Brasil que famílias são mais poderosas? Quais são as famílias poderosas do Brasil e que tipo de poder é esse? Que tipo de acesso e privilégio ter o sobrenome certo e a relação familiar certa pode te trazer no Brasil? E como que isso descreve a nossa sociedade e a nossa desigualdade atual, que é uma das maiores do mundo? É uma conversa enorme, cheia de aspectos, com muita história, com muita sociologia, com muita genética envolvida também, que aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, a gente precisa de alguém que entende muito do que está falando. Nosso convidado de hoje, que entende muito disso, é o Ricardo Costa de Oliveira, que é sociólogo, professor da Universidade Federal do Paraná, que pesquisa genealogias, nepotismo e as famílias políticas no Brasil. Ele é autor de O Silêncio dos Vencedores, Genealogia e Classe Dominante no Estado do Paraná, Teia do Nepotismo e Família Importa, e explica que é um livro que inclusive está disponível online para você consumir depois de ouvir essa conversa fantástica que a gente vai ter agora. Mas antes de partir para essa conversa, vou lembrar você que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina, como tem durado na minha rotina também. Como esse ano o nosso inverno promete ser quente e os próximos, eu sigo recomendando a Tech T-shirt que eu estou usando aqui pela combinação legal que a tecnologia do tecido dela dá contra calor e odor. Eu não posso falar dessa combinação para quem faz crossfit ou maratona, mas para quem acompanha uma criança que está fanática por borrifo de água ou por fogãozinho de brinquedo e adora coletar ingredientes como terra e flores no sol, a Tech T-shirt é uma ótima opção. O modal que a Insider usa aqui é o chamado Tencel, que é um tipo de tecido que tem a capacidade de absorver muita água e ficar bem úmido. E como a água conduz bem o calor, a camiseta de Tencel suada transmite melhor o calor do nosso corpo para fora dele. Por isso a Tech T-shirt dá essa sensação de fresca e macia. E as bactérias que dão odor crescem na água que fica por fora das fibras, o que acontece até em tecido sintético. Mas como a fibra do modal absorve bem a água, ela não deixa formar uma película por fora da fibra onde as bactérias poderiam crescer. Então isso dificulta o crescimento de bactérias e acaba tendo uma ação anti-odor mesmo com a camiseta molhada. Aproveita que tem 12% de desconto com o nosso cupom ATILA12 e você vai ver que eu não estou exagerando. Ricardo, antes de tudo, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela participação. Vai ser um privilégio bater esse papo contigo aqui, que é uma conversa que eu quero ter há muito tempo. Eu vou trazer o que despertou a minha curiosidade por famílias, hereditariedade, a influência disso. E bom, provavelmente por não vir de nenhuma grande família, né? Talvez você tenha fuçado o Zé Marino antes da gente conversar aqui e viu que eu descobri que é uma família que foi para a América achando que estava indo para os Estados Unidos e foi parar no Paraná e depois caiu no interior de São Paulo. E estamos aqui. Estamos aqui, esse braço da família, que tem N outros, né, que não são tão óbvios. Mas, então, nunca foi uma coisa que eu cultivei, eu fui atrás, eu tive curiosidade de saber. Mas aí eu estava trabalhando nos Estados Unidos com o pessoal do Reino Unido e numa das discussões estavam falando sobre grandes famílias inglesas e o papel que a nobreza tinha lá, e para mim foi uma coisa surreal, assim, porque a gente, sei lá, pode ter remanescentes da família real aqui no Brasil, mas isso não é essa realidade, né, esse reality show da família real inglesa sendo acompanhada na TV e outras coisas. E aí me mandaram uma fala de um membro do parlamento inglês que eu achei fantástica, que depois eu fiquei sabendo que foi incorporada no Succession, que eu ainda não cheguei nesse episódio, na série da HBO, que foi um parlamentar que estava criticando o primeiro-ministro, e ele, não, esse primeiro-ministro não é ninguém, ele teve que comprar os próprios móveis. E assim, eu precisei entender essa cebola, quantas camadas tem nessa história, que assim, tipo, não importa que ele tenha dinheiro, é dinheiro recente, é um dinheiro tão recente que ele teve que comprar as posses dele. Eles tiveram que comprar. Já eu, que tô nessa família há 1.100 anos nesse castelo, e era um cara que tava literalmente nisso, a família era dona daquele canto do Reino Unido há 1.100 anos, pelo menos, ele herdava tudo e tinha lá os móveis de 500 anos, 300 anos, 200 anos. E assim,
Pra mim, foi como ir para os Estados Unidos e descobrir um veterano do Vietnã. Você conviver com uma realidade que aqui no Brasil nunca tinha me ocorrido. Mas aos poucos eu tô descobrindo que ela existe bastante aqui no Brasil. Ela só não é tão óbvia desse jeito, talvez para um paulista, classe média e outras coisas. Então, queria fazer essa intro justamente para te perguntar. Essa minha falta de noção desse histórico familiar e da importância disso é porque é a situação do Brasil ou é porque a nossa situação aqui tem esse mesmo tipo de sobrenome, peso e outras coisas, mas é mais mascarado? Ou era eu que não sabia mesmo? Uma grande satisfação poder estar aqui contribuindo, né? Agradeço o convite. Esse é um tema clássico da nossa sociologia política, que é uma sociologia histórica, que é a investigação das famílias políticas, das famílias do poder e do dinheiro no Brasil. Para isso, nós usamos uma técnica de pesquisa que sempre precisa ser aprimorada, detalhada e com muita cautela, que é a genealogia. Mas há, no Brasil, uma classe dominante tradicional que tem seu próprio circuito social, suas instituições, seus códigos e a sua própria invisibilidade nos Ah, tá. bastidores. Tanto que o título do meu livro, Átila, de doutorado, é O Silêncio dos Vencedores. Muitas vezes, como pesquisador sociólogo, é muito mais complexo e difícil pesquisar sociologicamente os mais ricos, os mais poderosos, do que a classe média, a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, grupos populares, eles têm uma vida social relativamente transparente. Nós sabemos onde eles moram, onde eles trabalham, a conta bancária, o estilo de vida, mas no topo da pirâmide social, a gente não sabe onde moram os mais ricos, porque é um segredo empresarial, é um segredo político, nós não sabemos como é o cotidiano, nós não sabemos as contas bancárias, os capitais e coisas elementares também, as propriedades. Nós verificamos por determinadas pesquisas que também no Brasil temos algumas famílias que têm muitas propriedades urbanas e rurais, terras há vários séculos nas mesmas famílias. E que há uma reprodução de várias maneiras, como este caso na Inglaterra, não apenas de móveis, mas de joias, obras de arte, valores e até, eu digo, até armas, espadas, armas que vêm do antigo regime, continuam também nas famílias. Então é um tema fascinante, porque vai mostrar a concentração de renda, concentração de patrimônios, e é também a lógica social e política da grande desigualdade no Brasil. Por isso, também precisamos entender os ricos, e dos ricos é aquilo que também nos Estados Unidos chamam old money, é o velho dinheiro, é aquela classe dominante empresarial que tem muito dinheiro há muitas gerações, desde também o período colonial, como no Brasil. Aí está a lógica do poder. E muitos dos códigos são códigos invisíveis que existem nos bastidores, nos contatos, nas relações nas quais este grupo dominante de alto poder e alta riqueza se reproduz. E também, Átila, aquilo que a gente pesquisa muito, como que eles, em boa parte, dominam todas as instituições políticas brasileiras. Assim, me parece muito que você é uma pessoa que tem um óculos diferente da maioria das pessoas, e com esse óculos você consegue ver situações cotidianas, ou não tão cotidianas, de uma outra forma que a gente normalmente não consegue ver ou não sabe ver. Eu descobri recentemente o conceito de geologia urbana,
que é a galera que sai na cidade olhando para Sim. granito, arenito, para rochas e entende de onde aquilo vem, como que aquilo foi formado, por que que é daquele jeito, o que que tem de curioso naquela pedra tá naquele lugar, ou encontra um fóssil no meio de um mármore em algum lugar. Eu acho fantástico, que é uma pessoa que está vivendo o mesmo ambiente que eu, mas está tendo uma experiência totalmente diferente por causa do conhecimento que ela tem ali, tá ajudando ela a interpretar aquilo de outra forma. Eu imagino que você passa pelo mesmo. Os relances que eu tive disso, para alguém que é totalmente não culturado nisso, não sei qual que é o melhor termo aqui, ignorante mesmo. É que algumas vezes eu tô num ambiente onde provavelmente eu não deveria estar, ou não estaria se não fosse a minha educação, e você tá conversando com a pessoa que, ok, ela faz a mesma coisa que você, ou ela tá na mesma situação que você, mas aí de repente você descobre que aquela pessoa tá ali porque ela vem de uma família bilionária, que já foi dona de metade da indústria do estado de São Paulo, ou é casada com não sei quem, ou não sei o que lá. E eu sempre tomo um susto nessas situações quando. Porque, assim, me dá uma sensação de que aquele ambiente não é tão alcançável assim, sabe? Porque por um grande acaso, por muita sorte na vida, eu fui parar em situações muito legais, de conhecer gente muito interessante. E aí você tá num ambiente desse e descobrir que as pessoas que estão ali por uma influência hereditária e não necessariamente de talento, podem ter o talento, mas né, com certeza essa hereditária também contou, deixa a coisa um pouco mais sem graça, porque você percebe que nem todo mundo pode estar ali dentro. Me fala, o que tem de ruim no nepotismo? Porque é nepotismo isso, certo? A gente não usou esse termo até aqui. Me descreve um pouquinho o que é o nepotismo Sim. e me fala por que vale a pena olhar para ele, investigar ele e que tipo de consequência ele traz para um ambiente, quando isso é um fator que influencia ali dentro. Para a sociologia política e a sociologia histórica, nepotismo é a relação entre poder e parentesco, poder político e famílias, de modo que qualquer posição, qualquer cargo, qualquer candidatura, qualquer lugar hierárquico elevado que seja obtido via parentesco é uma forma de nepotismo. O mesmo vale para a política, para o Estado, para as instituições, para todos os elementos de organização. Desde, por exemplo, Átila, juventudes partidárias no Brasil. Quando a gente vai investigar os partidos políticos, quando a gente vai investigar os sobrenomes que estão no legislativo há décadas e há séculos. Agora mesmo, no caso da última votação, né, sobre o brasão, se destacou o deputado Bonifácio Andrada, que vem de uma família Andrada que está há mais de 200 anos no legislativo, desde a Nossa. primeira constituinte do Império. E cada estado brasileiro, cada município antigo, nós ainda temos as principais famílias, que em boa parte as pesquisas revelam, quando nós conseguimos dados, boa parte da riqueza fundiária, das propriedades, e são as famílias também identificáveis em cada cidade, em cada município, porque são os nomes dos logradouros, nomes das principais avenidas, ruas, Entendi. praças, equipamentos coletivos e que continuam, em boa parte, nas posições sociais mais elevadas, porque é uma forte inércia social no Brasil, que é um outro conceito complementa o de nepotismo. Por Quem favor. está no topo, na hereditariedade, tende a permanecer na classe média alta, na classe alta, e mesmo nos grupos ainda de maior poder e patrimônios. E o inverso da moeda social, lamentavelmente, também é uma realidade sociológica. Os mais pobres tendem a reproduzir a vulnerabilidade, a carência, a pobreza, a violência que recebem do Estado. Se os mais ricos recebem políticas públicas favoráveis, que produzem bilionários, produzem grandes fortunas, produzem melhores aposentadorias, melhores taxas de juros, por exemplo, do Banco Central, e quem tem muito dinheiro é uma política pública para produzir a grande riqueza
produzir o topo da pirâmide social. E, da mesma maneira, a metade mais pobre também é vítima de um círculo vicioso de pobreza. E é social, é étnico, é histórico, é um fenômeno de longa duração. É, bom, longa duração, depois que eu me dei conta, depois de já ter combinado a conversa com você, que o país começa com capitania hereditária, né? A gente já começa na base do nepotismo, né? Pelo menos o, a versão europeia desse país. E é curioso, você falou isso, eu lembrei de um fato. Eu ainda quero entrevistar aqui o Alex Quadros, que é um jornalista que por bastante tempo organizou a lista dos mais ricos da Forbes e levantou quem eram os bilionários brasileiros. E uma das queixas dele é que era muito difícil de inferir o patrimônio das famílias aqui. Ele achava particularmente difícil. E ele ressalta no livro que ele consegue falar dos bilionários que têm ações em empresas, porque aí, pela composição dos acionistas, dá para você saber que os donos de um patrimônio de tantos bilhões são bilionários. Mas em várias outras situações, como donos de latifúndio, de estados inteiros, ele não conseguia inferir esse tipo de riqueza. E a Forbes agora atualizou a lista de bilionários já em 2024, e da lista deles parece todo mundo abaixo de 30 anos, né, se eu não me engano, que é bilionário, Sim. são todos herdeiros, né, incluindo os brasileiros que estão lá. Exatamente, a hereditariedade, o que a gente também observa, que os novos ricos no Brasil, aí na sociologia há vários conceitos. Um da sociologia francesa, parvenir, é o novo rico, aquele que é ascendente, mobilidade na forma de enriquecimento. Quando eles enriquecem, tendem a casar com as velhas famílias do poder das velhas formas de riquezas. É um dado impressionante. No Brasil, a gente acompanha, sempre procuramos mapear as genealogias, as estruturas familiares, agora também da nova lista Forbes, como a mais jovem bilionária do mundo, é a Lívia Voigt, que é aqui de Jaraguá do Sul, da WEG, que é uma empresa que existe há poucas décadas, mas a gente começa a mapear alguns ramos, são 3 fundadores da WEG, alguns já vão casando com velhas famílias do poder, também de Santa Catarina, que vem desde o período colonial. Isso é um dado fundamental, Átila, porque quando alguém enriquece, e ao longo da nossa história social, econômica e política, há vários casos. Uma família muito interessante, que eram novos ricos nos anos 1930, 1940. A família do governador aqui do Paraná, Moisés Lupion. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil, um grande latifundiário, tinha investimentos em vários setores da economia, e ele vai casar com a dona Hermínia Rolim, que é das velhas famílias que nós denominamos classe dominante tradicional, que tem a genealogia não só na Primeira República, mas no Império, no período colonial. E hoje o grande chefe político, um deles da bancada ruralista da agropecuária, é o deputado Pedro Lupion. Pai dele também, o Abelardo Lupion, também foi deputado, um homem muito influente na política ruralista, com uma ideologia muito conservadora. Quer dizer, se o Lupion enriqueceu, eles vão casando pelas mulheres com as velhas famílias do poder no Paraná desde o período colonial. E o mesmo acontece em todos os setores quando a gente verifica bilionários. Às vezes é um novo sobrenome, mas quando ele adquire a grande riqueza e para mantê-la precisa de política, está no Estado, eles vão casando com as velhas famílias tradicionais desde o período colonial também. Você vai mapeando isso. E a dificuldade que você bem falou, uma questão é entender as propriedades rurais no Brasil. Hoje temos vários sites de pesquisa, jornalismo investigativo, um que eu contribuo, colaboro, um trabalho excepcional, é o De Olho nos Ruralistas. Eles mapeiam as propriedades de políticos, empresários, as redes de parentesco, de nepotismo, e aí a gente entende.
Para uma pessoa que venha de classe média ou classes populares, é tão difícil como entender regras do jogo de polo, que a pessoa tem regras, roupas, é um tipo de circuito que geralmente, se perguntar quem já jogou polo, quem já andou de helicóptero privado, você vai ver que poucas pessoas conhecem esse circuito. E o Brasil, historicamente, o Estado, ele é construído para que os mais ricos soneguem riquezas, não paguem tributos e impostos. O Brasil, nesse sentido, é muito mais atrasado do que o próprio Estados Unidos. Lá tem tributação sobre grandes fortunas, sobre bilionários, de E herança, várias né? maneiras. No Brasil, herança, no Brasil está na Constituição e nunca foi regulamentado. Então, a grande herança, a grande fortuna, que vem de séculos, ela aumenta ao invés de preservar também para poder investir na educação, na saúde, poder distribuir a renda para os grupos mais carentes. E isso é uma coisa que eu queria saber. O nepotismo no Brasil, ele é, em relação a outros países, como por exemplo eu estava fazendo um contraste com o Reino Unido, mais menos presente, mais ou menos comum, mais ou menos influente, ou isso aí é uma situação que descreve o mundo atual, não só o Brasil? O Brasil consegue ter formas de nepotismo ainda mais intensas. Eu Caramba! apresentei há alguns anos, até num congresso internacional de sociologia, eu investiguei, Átila, ter ideia, o poder legislativo da Índia e do Brasil. E o Brasil tinha muito mais nepotismo, famílias políticas, longas linhagens do que a Índia, que afinal é a Você tá sociedade na brincando. qual as castas, você tem Brahmin, você tem lá também o intocável fora das castas. Eles têm Sim, toda sim. uma política para tentar incluir, tentar agregar os intocáveis na sociedade da Índia. E o Não, Brasil, ele sei lá, tem uma 5.000 anos de estrutura história das de famílias ali dominando uma concentração mesma de região. renda. Exato. Porque no Reino Unido, ainda que seja uma monarquia, você tem ainda uma antiga nobreza, você tem uma burguesia que também ela se aristocratizou e a aristocracia britânica se aburguesou. Até eles têm o mesmo problema em terras, em Londres. Grandes famílias da nobreza são grandes proprietários urbanos em Londres. Mas, quando a gente vai observar a concentração de renda, na sociologia temos o índice de Gini, que mede a desigualdade social. E o Brasil sempre é um dos que apresenta como sociedade piores índices sociais de concentração de renda, significando que tem uma minoria muito pequena, não é nem Verdade. 1%, é 0,001%, com uma concentração de renda inigualável no planeta. E aí a gente vai observando a estrutura agrária brasileira, o capital financeiro, grandes famílias proprietárias de bancos, muitas em do período colonial também, aquela velha herança, o velho poder, o velho dinheiro, como do Banco Itaú, Banco Unibanco, e outros que chegam na imigração, família Safra, família muito interessante, ela também é uma família que concentra muito poder no capital financeiro. Quando a gente vai analisando boa parte do nosso empresariado, da nossa burguesia, temos poucos novos empresários e, quando eles sobem, tendem a casar com as velhas famílias. Basta analisar entidades empresariais na indústria, no comércio e, às vezes, em da imigração, como o SCAF. Quando a gente via a esposa dele, é de São Paulo, é a família Junqueira, uma família muito antiga que vem de um velho poder agrário. São grandes famílias em cada região brasileira, que elas muitas vezes estão em vários estados, áreas, regiões simultaneamente. Mas nós identificamos. No meu doutorado, a gente avalia que é um número de famílias históricas com genealogias desde o período colonial, né, que nós temos um número de cerca de 1.000 grupos familiares, casando entre si
com endogamia, com grande poder, e todos esses grupos estão localizados nas grandes genealogias brasileiras. Cada região tem a sua, como São Paulo, genealogia paulistana. Desde o João Ramalho, Tibiriçá, as principais famílias bandeirantes, Leme, Camargo, Bueno, espalham por todo o Centro-Sul. Cada localidade do período colonial vai entroncar suas principais famílias na genealogia paulistana. Para a Bahia é o grupo do Caramuru, também com a mulher indígena, e aí forma a principal elite baiana do período colonial. Para Pernambuco, uma família muito conhecida no Brasil inteiro, que é a Cavalcante de Albuquerque, Albuquerque e Maranhão, eles estão em todo o Brasil, no sistema judicial, grandes escritórios jurídicos, no legislativo, no empresariado, e é uma família que vem desde o século XVI. E aí a gente vai entendendo como o Brasil, como é uma sociedade muito desigual, ele também tem uma classe dominante que concentra muito patrimônios, renda, poder político, e ela, claro, tende a também atuar nos bastidores. Da mesma maneira, cada instituição e grupos do empresariado não é apenas capital financeiro ou grande agronegócio, mas também, quando a gente vai estudar, Átila, a grande mídia brasileira, ela é formada por grandes, importantes famílias que são famílias midiáticas, como o Grupo Globo, a família Marinho, muito conhecida, muito poderosa, herdeiros também já estão sempre na lista das famílias mais ricas. Aí em São Paulo temos o Grupo Estadão, família Mesquita, tem vários estudos e pesquisas. Grupo UOL, Folha de São Paulo, família Frias de Oliveira. E a gente vai em cada estado brasileiro, a mídia regional reproduz esse modelo familiar, hereditário, de grande poder. De modo que, para entendermos o Brasil, a sociedade, a desigualdade, a grande riqueza e também a grande pobreza são dialeticamente conectados, precisamos entender as famílias, a genealogia e essas lógicas sociais ao longo do tempo e das suas ações. Eu tô fazendo aquela clássica paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal. E para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, se tornar um membro, mandar um valeu demais, um pix em contato@atiliamarino.com.br, faz muita diferença. Você acabou com várias perguntas que eu tinha, que eu ia perguntar coisas do tipo, tem alguma região do Brasil onde o nepotismo é mais presente? Tem alguma indústria ou alguma área de atividade econômica onde o nepotismo é mais presente? E, na verdade, me restou te perguntar ao contrário. Tem alguma região ou alguma área econômica onde não é o nepotismo que aparece? Olha, Átila, a gente investiga todas as instituições procurando ver onde há novidade, inovação. Uma área até interessante, até estava comentando hoje, é a área das universidades, do ensino superior, por incrível que pareça. Quando a gente vai estudar o professorado, os grandes cientistas, os grandes intelectuais brasileiros há 60 anos atrás, para demarcar com o golpe, a ditadura de 64, quase todos professores grandes intelectuais tendem a ser de velhas famílias da classe dominante tradicional. Aqui no Paraná, quase todos. Fora isso, eram também imigrantes estrangeiros que vinham capacitados, qualificados. E hoje mudou bastante, há uma renovação, há uma ascensão, tanto que muitos professores, cientistas, intelectuais têm muito orgulho dizendo: eu sou o primeiro da minha família com curso superior. Primeiro que tem toda uma trajetória nova, inédita, progressista e extremamente importante. Porque quando a gente vê o Brasil dos anos 60, você não vai encontrar esse fenômeno. Eu até fiz um livro aqui sobre a Universidade do Paraná, que é uma das mais antigas,
E até 1960, 70, são as mesmas famílias na Universidade do Paraná que estavam no Poder Judiciário, na Assembleia Legislativa, no Parlamento, no Executivo, no empresariado, também no grande agronegócio. Então, essa é uma área, a educação superior, universidades, que vem tendo renovação, vem tendo maior mobilidade. Muitas vezes até uma área que tende a ser também muito maltratada. A questão também, muito Uma importante. observação e uma pergunta aí. Sim. Então vamos lá, Exatamente. depois eu Desculpa, retomo Ricardo. das regiões. Pode falar. Ainda dentro das universidades, uma observação e uma pergunta. A observação é que é totalmente o meu caso. Minha mãe foi a primeira da família a ter curso superior. Eu fui o primeiro da família a entrar na universidade pública e ter pós-graduação. Uma avó minha não era nem alfabetizada, então, sim, fez muita diferença na família. E aí, duas perguntas, na verdade. Isso é efeito de concurso público e de contratação por qualificação profissional e não familiar? É sinal de que, entre aspas, aí muitas aspas, me faz todas as ressalvas que você quiser, Sim. que nas universidades a meritocracia acontece um pouco mais, levando em conta que para a pessoa poder estudar ela tem que vir de uma situação pelo menos um pouco privilegiada, né, para viver com períodos onde ela só estuda e não recebe, pelo menos o suficiente para entrar num concurso público em universidade, que exige esse tipo de dedicação bem exclusiva por muitos anos. E dois, isso não torna a universidade mais vulnerável hoje em dia, como um alvo fácil em que você não vai incomodar ninguém muito importante se você ataca esse tipo de coisa? Sim, ótimas questões. Vale para a universidade, que é aquilo, um concurso público já é uma peneira social. É uma forma de seleção, de classificação dos grupos que tenham mais capitais sociais. E um dos principais capitais sociais já é uma escolaridade elitizada, ter tempo para estudar, se dedicar para um concurso, ter toda a lógica das questões que cairão nos concursos, e aí é uma seleção que é uma peneira social já delimitando quem tende a passar, não apenas nas universidades, mas em todas as instituições. Forças Armadas, militares. Quem passava no concurso para oficial era também um grupo relacionado com as classes mais elevadas. Tanto que o Lima Barreto, no início do século passado, ele falava: a oficialidade brasileira parece de um país e soldados, praças de outro. E sempre no Brasil entra ao lado da desigualdade social a questão da cor. Os negros, que são descendentes das populações escravizadas, vítimas da violência que vem do modo de produção escravista, sempre tiveram os piores indicadores educacionais, de saúde, de renda, e até hoje, quantos generais negros nós temos? Muito poucos, às vezes você conta nos dedos, que mostra que há também uma seletividade social, étnica de origem, para passar para um concurso como a oficialidade. Da mesma maneira, professores universitários. E esse Mas dado nos vale militares também para tem um pouco mais de relação familiar, não tem? ter total, não é? E tem também a Desculpa. questão, muitos militares, também temos artigos recentes, são de famílias militares. É a mesma hereditariedade. E muitos que chegam ao generalato também têm grandes capitais sociais. Temos um artigo recente, Átila, sobre o Ministério Bolsonaro. Todos militares, oficiais generais no Ministério Bolsonaro eram de famílias militares ou ligadas a forças de segurança. O único que não era o Pazuello, o pai é considerado um dos homens mais ricos empresários de Manaus, onde era até equitação, cavalos, você vê, em Manaus, cidade equatorial, e é também todos os outros, o general Mourão, que era o vice hoje no Senado, é de uma família política também militar, vem do Piauí para o Rio Grande do Sul, vão casando também com outras famílias importantes do sul do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê o general Vilas Boas,
teve um papel muito importante no golpe contra Dilma, como o general Etchegóin, eles já se conheciam desde criança, porque os pais eram oficiais e já conviviam, eram amigos. A gente vê também o general Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro, derrotados em 2022, ele casa com uma das principais famílias militares do Brasil, família âncora, que vem desde a Guerra do Paraguai. E todos a gente vai observando, os generais militares, a maioria tende a ter capitais sociais. Claro que há exceções, pessoas que vêm de famílias mais modestas, mas são muito poucos, não conseguem passar no concurso para as grandes academias militares. Da mesma maneira, para ingressar na universidade, até pouco tempo atrás, como professor, é muito competitivo. Se não tiver apoios, bolsas, cotas, políticas que sejam universais, você não tem acesso da grande base popular da classe trabalhadora. Aí o número reduzido de negros, indígenas, pessoas com maior mestiçagem nos corpos docentes. Você vê poucos professores negros, mulher negra, menos ainda. Ainda são, não é, mais vítimas de uma estrutura social que as penaliza. Angela Davis falava: quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. E o que nós estamos falando para as universidades, para militares, vale muito mais para o judiciário. Quem é que passa num concurso para a magistratura, para o Ministério Público? E pior ainda, Átila, falando de maneira documentada, que eu também estudo, temos aí documentos, não só a peneira social, mas há muitas denúncias, muitas no CNJ, muitas na literatura, de fraudes em concursos públicos, em vários ramos institucionais, como para cartórios, para a magistratura, está tudo lá no CNJ. Você pode levantar em vários estados, às vezes o concurso chega até a ser suspenso. Então, além da peneira social, você ainda tem esta mão visível e invisível selecionando poucos nomes que são sobrenomes das famílias que já têm desembargadores, juízes, subprocurador, famílias que já tiveram encargos no Ministério da Justiça, nas secretarias de justiça. Outra instituição que no Brasil é do antigo regime, isso que nós estamos aqui dialogando, cartórios, tabelionatos. Nesse sentido, é outra jabuticaba brasileira. Até pouco tempo ele era hereditário e, de certa maneira, muitos casos continuam com articulações para que continuem sendo hereditários, apesar das tentativas de modernização. Orientei também uma tese de Caramba, não tinha nem doutorado pensado sobre nisso. cartórios, e é caríssimo. É mais uma estrutura que vem do antigo regime, é uma forma única no Brasil e muitas vezes pode ir em pequenos, médios municípios. Muitas vezes a família que domina um cartório é aquela família que já teve integrantes na prefeitura, na Câmara Municipal, no secretariado, são famílias do poder local, que são grandes fazendeiros, grandes empresários de cada município brasileiro. E como nós falamos, às vezes é o nome de uma avenida principal naquela localidade, formando essa grande, como é um título de um livro nosso, a teia do nepotismo. Você falou, bom, você ia falar das regiões, Isso. vamos passar por elas e eu quero fazer uma outra pergunta já. As regiões, o Brasil é um só. Você pode ir do Nordeste à Amazônia, pode ir do Amapá até o Rio Grande do Sul, das novas regiões até a fronteira agrária, sempre é uma fronteira muito conservadora, de grandes municípios aos pequenos, nós encontramos o fenômeno do nepotismo das famílias políticas. Tipo São Paulo, nosso maior município, cidade fundamental, maior metrópole do hemisfério sul,
Pouco tempo atrás, o prefeito era o João Dória, filho também de um parlamentar, que é uma família muito estudada pelo nosso amigo, professor Francisco Antônio Dória, é a família dele, que está no poder latifundiário desde o século XVI na Bahia. E antes, de acordo com as Nossa! pesquisas do professor Dória, eles estavam no Império Português do Atlântico, nas ilhas, nas guerras na África do Norte, e antes vieram de Gênova, que também é uma família importantíssima em Gênova, na Itália. Outro exemplo que falamos, a família Cavalcanti. No Brasil, casados, Cavalcanti de Albuquerque, é uma família desde o século XVI, ligada aos donos da capitania hereditária de Pernambuco e que vem também das principais famílias de Florença, na Itália. Aí, há pouco tempo, saiu uma pesquisa na Itália relatando que as principais famílias do período medieval em Florença, na Itália, continuam nos mais elevados postos, termos de fortunas, poder, política, bastidores. E uma dessas famílias é a família Cavalcanti. Você vai encontrar em todos os estados, aqui no Paraná, tem vários, eu sou amigo de vários, Cavalcanti de Albuquerque, vários Albuquerque, Maranhão, e eles vão casando. Quer dizer, você vai no Rio Grande do Sul, encontra famílias políticas. Vai em Santa Catarina, que também pesquiso muito, a minha família paterna é aqui de Santa Catarina, mesmo onde houve forte imigração alemã, a maior colônia da imigração alemã no Brasil foi a colônia Dona Francisca, que é Joinville, é a maior cidade da imigração. A gente vai encontrar a mesma lógica familiar na prefeitura, em boa parte dos cargos de poder. Como também vai em Jaraguá do Sul, a VEG, eles vão casando com famílias importantes. Eu até levantei que um dos herdeiros, uma das herdeiras da VEG, vão casando com herdeiros da grande empresa indústria Porto Belo, que é também do litoral, e antes casaram com famílias importantes de Lages, até a família do presidente Nereu Ramos. Curitiba é a mesma coisa, que parece ser uma cidade moderna, com imigração, com essa questão europeia, que é apenas uma ideologia, e o nosso prefeito, estudo ele há décadas, o Rafael Greca de Macedo, ele é da principal oligarquia política curitibana do litoral, que é a família Macedo. Eles já tiveram vários dos seus membros da família Macedo na prefeitura de Curitiba. Na Associação Comercial do Paraná, eram grandes empresários ervateiros. No Tribunal de Justiça, são conhecidos pelo importante belo termo a Macedônia, porque, realmente, lembrando os gregos, hoplitas, né, a Macedônia é poderosíssima, já tiveram vários desembargadores da família Macedo. E mais, Átila, poucas pessoas sabiam disso, mas o Rafael Greca de Macedo, ele é primo na genealogia Macedo do Beto Richa, atualmente deputado federal, já foi governador do Paraná, já foi prefeito. Beto Richa, filho do José Richa, também foi de tudo na política, pela mãe. E a Rosângela Moro, Rosângela Wolff Quadros Moro, a esposa do senador Moro, também é prima do Rafael Greca de Macedo e do Beto Richa, na grande genealogia Macedo. Ela é deputada federal por São Paulo, mas ela, dizem, passa mais tempo aqui no Paraná, não é? Até estava vendo essa questão. Quer dizer, Curitiba tem uma das oligarquias políticas mais poderosas do Brasil, que vem desde o período colonial, e várias que nós estudamos nos nossos livros. Então, não é só o Nordeste, não é só, dizem, Pernambuco, Paraíba, lá também, às vezes é até mais. A gente mapeia parlamentares, deputados federais, senadores, mas aqui no sul do Brasil, as famílias políticas são centrais e decisivas, e elas vão se movimentando.
tipo o Dallagnol. Fizeram a pesquisa mostrando que também é uma família latifundiária lá na região norte. A família Dallagnol, basta consultar de olho nos ruralistas. Vai no Acre, vai Amazonas. Então, quer dizer, o Brasil ele é um só em termos do fenômeno do nepotismo, que é a mesma estrutura social que vem do Brasil colonial, vem deste modo de produção escravista colonial, e é a mesma lógica nacional, com pequenas diferenças de intensidade. Mesmo regiões com forte imigração europeia, o fenômeno do nepotismo continua. E também muito interessante, os próprios imigrantes vão criar novas famílias políticas casando com as velhas mulheres brasileiras. É o caso de uma família, temos a genealogia completa, estudamos há muito tempo, aqui do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a família Conder Bonhausen. Já teve vários políticos de alta nomeada, não é? Já tiveram na política, e aí a gente vê que um deles casou com a filha de um grande latifundiário de Gaspar, da família Flores. Eles vão casando com mulheres brasileiras e o imigrante alemão, ele sobe na política, criando também grandes famílias políticas com o sobrenome imigrante. Mas a lógica social, quando a gente vai vendo, como eu falei, da família Lupion, ela é a mesma. Então é muito interessante esse fenômeno, que é a estrutura do Estado no Brasil, a estrutura da classe dominante e o que vai explicar a nossa grande desigualdade social ao lado de uma grande riqueza para um grupo muito pequeno da população brasileira. Deixa eu aproveitar e misturar esses dois pontos, então, porque não me surpreende pegar um país como a Itália, um país como o Japão, né, Reino Unido, e você olhar para sobrenomes há 500 anos atrás, 300 anos atrás, e descobrir que eles continuam os mesmos e continuam nas mesmas posições de poder. Impressiona, mas infelizmente não surpreende. Agora, aqui no Brasil, me marca como, por conta das conversas que eu já tive com várias pessoas aqui no Não Ficção, é muito impressionante como cada conversa aqui fala com outras, mas me parece que quem não tem sobrenomes familiares aqui, quem é Silva, ou quem vai ter sobrenomes mais genéricos, assim, né, que não são dessas grandes famílias, que não são preservados dentro de um grande grupo aqui, me parece que se você voltar um pouquinho na história, você vai descobrir que os nomes familiares mais tradicionais e mais antigos eram donos dessas famílias dos sem sobrenome. Sim. Então, ao contrário dessas outras regiões, aqui no Brasil, me parece que, né, quem tem um sobrenome muito tradicional, frequentemente veio de uma família que fez muito dinheiro sendo dona de quem não tem sobrenome nem as oportunidades hoje. É o caso? Sou eu... A gente sempre ou sou eu jogando um preconceito em cima de uma coisa aqui? A gente precisa analisar a genealogia, porque, veja bem, nós temos muitas pessoas com sobrenome Silva em posições de muito poder, riqueza e prestígio. É o caso aqui, por exemplo, do Paraná. O último Silva no governo é a família do Roberto Requião de Melo e Silva, que é também uma grande família política do Paraná. Roberto Requião de Melo e Silva foi governador, senador, prefeito de Curitiba, e esse Melo e Silva também vem do Nordeste, de Laranjeiras, quando um bisavô dele foi transferido, período provincial do Império, para ser secretário da presidência da província. Então era uma família que eles chegaram. Eu tentei pegar um sobrenome genérico, mas de repente, sei lá, de Jesus, perdão. Também, mas mesmo de Jesus, um nome devocional, também pode ser, dependendo da análise, às vezes ser encontrado o senhoriato, mulheres com sobrenome devocional. Por isso, Átila, que é muito importante sempre pesquisar a genealogia, documento a documento, com rigor, com cientificidade, de maneira a encadear as gerações. Porque nessa questão, a sociedade brasileira, e antes o Império Português, apresentava um caráter polivalente.
eram batizados com esses sobrenomes ou apelidos portugueses, todos. E aí eram os africanos, escravizados pela violência, indígenas destribalizados, muitas vezes submetidos como cativos, ciganos, também judeus, quando passavam a cristãos novos, também adotavam os mesmos sobrenomes. Isso quer dizer que um sobrenome antigo, Silva, Souza, Oliveira, Pereira, todos eles, tanto podem ser da antiga nobreza portuguesa, da nobreza fundiária, em vários níveis, numa média, uma pequena nobreza, podem ser de lavradores, proprietários, ou podem ser de trabalhadores pobres. E no Brasil, mais ainda, dilatou mais, que pode ter uma origem africana escravizada, indígena, ciganos, cristãos novos, todos às vezes com o mesmo sobrenome. Por isso que a gente precisa sempre investigar a genealogia, que você tem diferentes camadas sociais, formas de status com o mesmo sobrenome. O meu Oliveira, você tem de tudo. Você tem desde cavaleiros fidalgos em Portugal, que tinham até uma posição elevada, até lavradores, trabalhadores, cristãos novos, africanos, indígenas, pobres, classe média, gente muito rica, aí somente a genealogia pode investigar. O fato é que essa estrutura social brasileira, a gente sempre começa, como na genética, também pela fronteira portuguesa. O Brasil, ele é a continuação, a expansão da fronteira da conquista portuguesa na própria Península Ibérica. E é um dos estados mais antigos no continente americano, como governo geral. Estado do Brasil existe desde 1549. Gosto muito de uma obra clássica do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. E ele começa os donos do poder no Brasil pelas origens do Estado português, pelas origens medievais, na conquista, colonização, e toda conquista é um processo extremamente violento de genocídio. Genocídio africano, genocídio indígena, genocídio moro na Península Ibérica, a expulsão também, grande violência contra judeus. É um Estado militarizado que tem uma classe dominante extremamente expansionista. E aí nós vamos entendendo o papel da construção do Estado do Brasil, período colonial, período imperial e da República, como a grande instituição na qual a classe dominante, e quanto mais antiga e poderosa, mais tempo estará a família no Estado, que no Brasil, desde as ilhas, período colonial, as famílias do poder local, cada localidade antiga no Brasil, século XVIII, século XIX mesmo, você vai ter as câmaras municipais e antes, no período colonial, as sesmarias, que eram medidas em grandes extensões de terras, por léguas. A gente tem documentalmente um bom mapeamento das sesmarias em todas as regiões antigas do Brasil. E aí as famílias que recebiam as sesmarias, que estavam nas câmaras municipais, eram as famílias fazendeiras escravistas do poder. E é claro, quem era uma família rica, bem estabelecida no século XVIII, tende inercialmente a continuar bem posicionada no século XIX, no século XX. Claro, temos mobilidades descendentes, ascendentes, mas o núcleo duro social, ele permanece. Dificilmente alguém vai sair da classe alta em uma ou duas gerações para a condição periférica favelizada, que a família tem formas de proteção social. Só vai saindo através também de mulheres,
aí você também vai ter outras relações, mas há uma grande continuidade genealógica. E no Império é o mesmo fenômeno, na monarquia, na República também, o coronelismo da Primeira República, e depois é aquela lógica: quem ocupava as melhores posições tinha propriedades rurais, urbanas, melhores cargos no Estado, melhores posições, já vai entrar o acesso à educação superior no século XX. Todas as famílias que têm antepassados com curso superior antes do século XX tendem a ser extremamente privilegiadas. Até 1950, nós sabemos, poucos no Brasil tinham acesso ao ensino superior, se não fosse de uma família ou tivesse formas de apoio ou apadrinhados. A gente vê, eu estudo dois casos muito importantes. Machado de Assis é a madrinha dele, o padrinho, na Quinta do Livramento. Permitem uma boa educação, que é uma família de agregados. As bisavós do Machado de Assis eram escravizadas, mas os bisavós, que estão escondidos, ocultos, eram membros do senhoriato, do padres, inclusive. Outro nome também tem o Florestan Fernandes. A sorte dele era que a mãe, ela era funcionária, trabalhava na família Bresser, aí de São Paulo. E aí ele ganhou um apoio na infância, permitiu ele um letramento, uma abertura na qual ele depois evoluiu para ser um grande sociólogo, mas ele não foi pela família, foi também a família, a madrinha, essa relação que estabelece. Se não tiver política social, de bolsas, apoio estudantil, formas para a pessoa se manter na universidade, em pós-graduação, só teremos a reprodução social. Então, esse fenômeno ocorre de maneira direta. Eu tô fazendo aquela clássica paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal. E para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, se tornar um membro, mandar um valeu demais, um pix em contato@atiliamarino.com.br, faz muita diferença. Ricardo, você me marca muito como uma pessoa que vai usar ferramentas bem inusitadas para o seu trabalho, para fazer sociologia. O que, claro, depois que a gente entende como é que a coisa funciona, fica meio óbvio, mas de primeira, eu não achei que eu ia conhecer alguém que usaria, por exemplo, a revista Caras para fazer um estudo de sociologia. Ou esse tipo de, né, coluna dos famosos, quem casou com quem, uma sessão de fofoca, de repente, uma coisa dessas, fornecendo material para estudar a história das famílias no Brasil. E uma outra coisa, que eu já tinha percebido pelos seus fios no Twitter e por outras coisas, como você usa ferramentas como o Family Search e ferramentas de construção de genealogia. O Family Search, se eu não me engano, é Mormon, né? Uma ferramenta dos Mormons, ou de algum grupo religioso que organiza esse banco. Eu fui ter contato com essa ferramenta por conta de familiares grupo de família, alguém fala assim, quem tem facilidade para buscar uma coisa aí, queria entender de onde vem o sobrenome, ou qual é a história da família aqui, por esse lado. E, me formei usando a internet, usando ferramentas, buscando as coisas, falei, vamos ver, né? Descobri o Family Search e fui ver, e deu para levantar tudo de alguns sobrenomes da família, assim, até certidão de nascimento do século XIX, documentos do Brasil, escaneados, fotografados. Eu cheguei pro familiar, assim, eu fiz um stalking da família, assim, de um nível de chegar, olha, tá aqui a certidão de nascimento da sua mãe, a certidão de óbito da sua avó, certidão de casamento do seu tio-avô, tem esses outros familiares que você não conhece aqui, que tem esse sobrenome, não sei quem trocou de nome aqui. É surreal que essas ferramentas trazem. Então, me fala um pouco que tipo de ferramenta mais inusitada que você usa, além de documentos oficiais, né? E o quanto isso se torna mais viável hoje em dia por causa dessas ferramentas e da indexação de documentos, processos e outras coisas que a gente tem na internet hoje em dia. Uma das ferramentas principais para conhecermos detalhes dos grupos superiores, da classe dominante, poderosos empresários, muitas vezes são as colunas sociais. Aí uma outra ferramenta que a internet nos trouxe, que é a hemeroteca da Biblioteca Nacional.
E vários estados já têm suas hemerotecas estaduais. Aí você pode O que é uma saber, a hemeroteca? filha, a hemeroteca, ela é a cópia dos jornais, revistas, textos, com mecanismos Ah, de sim. busca por termos, conceitos, nomes, sobrenomes. Você colocar lá qualquer nome de família na hemeroteca da Biblioteca Nacional, por estado, São Paulo, Rio de Janeiro, vai trazer todas as notícias nos jornais que estejam indexados. Então, é uma ferramenta fantástica para Que pesquisa. legal. Como você falou, em revistas, fontes, entrevistas, isso significa que as fontes para informações estratégicas sobre o comportamento das famílias mais ricas e poderosas também passa pela Caras, pelas colunas sociais, por Pelos stories do informações Instagram. de clubes de elite, Instagram, hoje em dia Facebook. Várias vezes eu localizei as relações familiares pelo Facebook de um familiar poderoso, um prefeito, um grande empresário. Aí eu sempre procuro levantar a genealogia, qual é a lógica familiar e a relação deles com o Estado, que é uma lógica. Para quem é muito rico, muito poderoso, tem que estar dentro do Estado, tem que estar com apoio, políticas, financiamento, crédito. Isso é que forma a grande riqueza. E esses materiais muitas vezes disponibilizam um grande casamento e até mesmo, às vezes, até um funeral. Você vai ver inventários, é um dos documentos mais importantes para a genealogia, que um inventário ele vai descrever toda a riqueza do falecido, os herdeiros, as herdeiras, quem casou com quem, as doações, de modo que essa sociologia genealógica ela é feita em cima da investigação do comportamento familiar e com grande interesse na classe dominante, os mais ricos e poderosos e suas genealogias ao longo do tempo. Caramba, faz muito sentido, né? Poder, de repente, agora usar, sei lá, Conjur, usar Ah, o Family aqueles Search sites daí. que rastreiam o CNPJ, poder usar o Family Search, essas coisas, para ligar quem tá próximo de quem casou com quem é sócio de quem compartilha CPF, CNPJ com quem, né? Exatamente. E hoje, Átila, eu que sou de uma geração que eu ainda me doutorei e ainda não tinha internet. Imagina, era tudo pesquisa arquivística em bibliotecas, às vezes no papel dos arquivos. Agora não, você quer levantar um grande empresário ou um grande político, você pega o CPF dele em vários documentos, quando tem familiares, o CNPJ, sócio de quem, dono de quais empresas, e tem muitas notícias nos jornais, aí a importância das hemerotecas, que são lugares que listam jornais, revistas, textos com mecanismos de busca. Aí você vê jornais de 30 anos atrás, e para pegar o pai, o avô, o bisavô, você tem jornais desde o início do século XIX. E aí a gente reconstrói a genealogia com base documental, com grande certificação, credibilidade científica, e também as propriedades, as conexões, as alianças, de modo que hoje a internet ela é uma verdadeira revolução para a pesquisa em todas as áreas, para a sociologia também é decisiva. E a novidade de alguns anos para trás é que começaram a construir grandes bancos de dados genealógicos na internet, livre acesso, gratuitos. Um dos principais é o Family Search, que é ligado a esse grupo religioso, mas eles fotocopiam documentos dos tabelionatos, registros de nascimentos, casamentos e, principalmente, a documentação da Igreja Católica para o século XIX para trás, as igrejas, paróquias, freguesias. Sim, E eu eles achei vão uma certidão de nascimento que construindo era um o banco padre de dados. registrando. Fulano teve filho há 2 semanas atrás, trouxe para a igreja agora para A batizar de indexação. carroça. A gente vê batismos, casamentos, óbitos,
E com isso a gente tem também uma base documental científica para construir longas genealogias, que você tem um documento com a fonte primária da igreja, onde o indivíduo foi batizado, casou, foi o óbito, e você pode voltar século XVIII, século XVII, muitos documentos também com os inventários, e o Family Search começou a fazer uma árvore genealógica. Sempre deve ser vista com cautela, com cuidado, como em qualquer pesquisa, mas muitas vezes ela está bem organizada e do lado do indivíduo tem uma aba que são fontes, nas quais a gente pode certificar pelos livros primários da igreja, que a genealogia ela conecta gerações, famílias e indivíduos. Jamais pode ser feita por homônimos. Tipo, achou um outro Yamarino, você acha que vai ser o da tua família? Pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente há várias famílias com os mesmos Sim, sobrenomes das sim. diferentes E regiões e aí, João, países. E no Antônio, são Brasil, nomes então, que você é vai achar claro. muitos É, homônimos. claro, vários nomes aí de origem não é europeia, italiana que a gente tem. Isso aí também mostra a importância de árvores genealógicas cientificamente construídas, com fontes documentais, com vários documentos estabelecendo o parentesco. Quanto mais documentos e diferentes, melhor para a credibilidade da genealogia. Aí você pode ir reconstruindo. Também aquela dimensão social. Quanto mais capitais sociais, mais importante é o indivíduo e a família, mais documentação encontraremos. Os ramos da classe dominante, grandes latifundiários, na política, no Estado, parlamentares, em vários cargos, a gente tem muita documentação. Pessoas de origem popular é que nós não temos, muitas vezes, documentos. E aí é o corte de classe, é o corte de etnicidade, de cor. Quando eu encontro um parlamentar negro, quero também investigar genealogia. Muitas vezes é difícil e a gente, muitas vezes, só consegue encontrar a mulher sem o pai. Muitas vezes ele é incógnito, oculto, ou porque não era uma família no sentido tradicional, era uma outra família real, uma família social. Isso tudo mostra a dificuldade para uma genealogia de grupos populares, quando não há documentação. Para a pequena nobreza brasileira, a gente encontra nas grandes genealogias escritas, como eu falei, a genealogia paulistana, na Bahia, em Pernambuco, cada estado brasileiro, aqui no Paraná, a genealogia paranaense. Mas para grupos populares, muitas vezes a gente não consegue recuar ou avançar do século XIX para trás pela genealogia documental, porque muitas vezes não deixaram documentos e não tiveram propriedades, não tiveram capitais sociais. Então, o Family Search é uma ferramenta hoje essencial ao lado de várias outras. Tem sites de genealogia, como o Geni, às vezes cada estado desenvolve um site, tem o Gênia Minas, para o interior do Nordeste, Pernambuco, é um bom site, Famílias Sertanejas, que a Legal. gente pode ir construindo ao lado da hemeroteca, e hoje arquivos começam a indexar nomes e famílias. O arquivo de São Paulo tem muito material que também está na internet. Aqui no Paraná, Santa Catarina, começam a colocar processos judiciais, inventários, começam a colocar até mesmo registros, censos foram feitos no passado, censos demográficos. Temos como São Paulo, desde o período colonial. Todas as ilhas de São Paulo, inclusive o Paraná pertencia à capitania de São Paulo, tem censos demográficos do final do século XVIII, que é até uma raridade. Quando vieram demógrafos franceses, eles ficaram surpreendidos pela qualidade de alguns censos demográficos
das Ilhas Paulistas. Mas tudo você precisa saber, conhecer, pesquisar. E também é aquela questão que a gente usa várias fontes, não é? Pelas quais a genealogia documental de qualidade rigorosa, científica, é estabelecida. Ah, eu tô fazendo aquela clássica paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal. E para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, se tornar um membro, mandar um valeu demais, um pix em contato@atiliamarino.com.br, faz muita diferença. Fantástico. Bom, trazendo isso pro Brasil atual, eu tô entendendo da sua fala que o nepotismo funciona como uma espécie de estado paralelo que vira o Estado de fato, meio que determinando aí quem tem acesso aos recursos do Estado e capital social para fazer as coisas. Citando que você comentou aqui que eu nem fazia ideia, mas acesso a empréstimo, acesso a financiamento, isenções, né, tributação, licença para explorar uma zona comercial ou latifúndio, ou o privilégio de ter acesso a um porto ou a um cartório, alguma coisa assim. Então, eu nem tinha pensado nisso, mas você está me descrevendo um sistema de fato que determina quem tem acesso dentro da infraestrutura social ao que importa nela. E aí me parece que quem tem acesso a isso quer manter o acesso e vai ser contra outras pessoas terem uma via normativa burocrática para fazer isso, que não é essa via familiar mais sobrenome. Então me parece dentro disso que burocracia boa, do sentido que a Gabriela Lota explicou pra gente aqui, e meritocracia de fato, e não que exista meritocracia de fato, mas né, provas, concursos, regras que ainda dependem de uma situação privilegiada para você ter acesso a elas, mas você não precisa ter o sobrenome certo para de fato levar aquele prêmio depois, jogam contra isso. Me parece uma coisa onde você vai ter grupos que têm o privilégio, por já fazerem parte dessas famílias, que vão ser mais conservadores, e aí conservador no sentido de conservar o privilégio mesmo. Existe essa relação entre nepotismo e conservadorismo, e conservadorismo de quero manter a situação como ela está mesmo, para ter acesso a esse privilégio. E dentro disso, só para fazer uma pergunta que eu não tinha feito até agora, quantas famílias dominam o Brasil? Você falou um número de coisa de 1.000 famílias. Não preciso do número exato, mas assim, para agrupar os números do Marcelo Medeiros aqui, que falou sobre desigualdade no Brasil, ele falou, olha, a gente tem 0,5%, 1% aí dos brasileiros donos de mais da metade da riqueza do Brasil. Isso corresponde a quantas famílias? Sim, essa é uma questão muito boa. Quando a gente vai observar um jovem herdeiro de uma família política, muitas vezes é até a própria família que o prepara para concorrer em uma eleição, em uma disputa eleitoral, o selecionando dentre os outros irmãos. Ele já vai entrar numa campanha com sobrenome político conhecido, com uma rede social e política muito bem estabelecida. Todas essas famílias políticas são as famílias que têm mais dinheiro em campanhas eleitorais, dominam fundos eleitorais, fundos partidários, têm relações com o empresariado, então elas têm grandes vantagens. E o mais importante, Átila, é entrar no quem é quem. A gente precisa do nome, sobrenome e genealogia. Não adianta só dizer que é uma taxa, é um determinado número, é uma determinada relação. Aí a gente entra também na genealogia e no outro conceito, que é prosopografia, que é um conceito de biografia coletiva. Prosopografia vem do grego prosopon, que é o rosto, a face, descrição dos aspectos em comum desses grupos familiares. E a gente pode quantificar por estado, por município, desde o período colonial. É o que a gente procura fazer e outros pesquisadores também, para cada estado, deveriam aprofundar. Eu tenho aqui na minha tese de doutorado para o Paraná, aqui para o norte de Santa Catarina, eu tenho quase completo. Quando eu tenho um indivíduo, uma família,
Eu já tenho a genealogia em bancos de dados desde o período colonial, sabendo com quem eles casaram, qual é a dinâmica. E agora, com Family Search, você coloca, inclusive, de maneira gráfica. E muitas vezes você vai cruzando fontes em outros arquivos. Um arquivo muito bom nacional, o Arquivo Nacional tem uma série de dados sobre as sesmarias brasileiras, sobre os cargos políticos nas Forças Armadas. E aí entrando também instituição por instituição. Estamos agora com as pesquisas sobre o Senado. Pegamos todos os senadores no Quem é Quem. Quais são as famílias, sobrenomes, genealogias, a origem. Muitos até são parentes ao longo dos séculos. E a gente pode construir tipologias. Quais são os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, os generais. Até poderíamos fazer professores titulares, todos que tenham grande posição em alguma instituição, para saber se há continuidade, se há alguma renovação, se há negros, mulheres, indígenas. No caso do Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, o que os dados estatísticos, a pesquisa, eles revelam é que nós temos quase 80% de integrantes de famílias políticas. Quem não era, cria sua família política. Aí é o caso da família do Jair Bolsonaro. Há 30, 40 anos atrás, ele era o capitão. Até lembro da entrevista dele na revista Veja. Hoje é uma das principais famílias políticas brasileiras, a família Bolsonaro, que ele foi presidente. Um filho é senador, outro é deputado, outro é vereador. As mulheres, ex-mulheres, foram assessoras, as famílias. O filho 04 já está anunciando uma provável carreira política. Então, é uma família nova, mas só entendemos o Bolsonaro pela sua família política, que para eles é muito mais importante que partido político. Tanto que eles mudam toda hora, eles não têm interesse em partido político, que é uma instituição moderna, é uma instituição que é regularizada, aquilo que na sociologia chama às vezes burocracia moderna, do Max Weber. É a burocracia racional legal, é uma burocracia que tem regras, normas, que ela é concursada, que tem uma remuneração fixa, que é a burocracia moderna. Para a cultura familiar e do nepotismo, o que vale é o familismo, o que vale é o parentesco. E aí tudo isso é bem documentado. Por exemplo, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, dos mais atuantes, importantes, filho de um ex-senador, que hoje continua na política como prefeito. E o Arthur Lira espalha primos, parentes, em vários órgãos federais, estaduais e municipais. Em Alagoas, em vários municípios. Ele tem toda uma genealogia em Alagoas, nós levantamos. Fizemos agora um artigo, recomendo a nossa revista do Núcleo de Estudos Paranaenses, sobre o orçamento secreto. O orçamento secreto ele é um orçamento do nepotismo, Átila. É um orçamento de famílias políticas. Quando o parlamentar em Brasília tem parentesco numa região, numa prefeitura, num órgão estadual, e ele vai ter emendas, transferências de recursos baseadas no parentesco, no nepotismo. Nós mapeamos os principais políticos do orçamento secreto no Congresso. Nesse artigo, são todos de famílias políticas e quase todos foram facilmente reeleitos, que eles jogaram muito dinheiro nas suas bases eleitorais e municipais. Aí vão dizer, não, o papel do político é esse, mas eles fazem o orçamento secreto para um município que tem parentesco e nepotismo. Para o município do lado, não recebe quase nada, fica na penúria. Então, não é uma burocracia moderna, não é uma alocação de recursos eficiente.
É uma alocação baseada em famílias, interesses privados familiares. E boa parte do Estado brasileiro ainda opera dessa maneira. Quando a gente vê mesmo um governo progressista, como o do Lula, avançado, o número de ministros são de famílias políticas. É a famosa bancada de juniores, que eles são filhos, netos, parentes de importantes caciques na política brasileira. E se não fosse assim, não se governaria o Brasil, porque, além do que você falou, do caráter conservador, do caráter da reprodução de privilégios familiares, tem um outro caráter que nós vimos bem em 64, ou contra Dilma, o caráter golpista, o caráter de derrubar presidentes eleitos pelo voto direto, como a presidenta Dilma foi derrubada no golpe e o João Goulart também foi derrubado em 64. E boa parte dos maiores quadros golpistas também são de famílias políticas, que é o poder do atraso. Isso revela que, para nós entendermos a concentração de renda, a gente tem que entender o nome, sobrenome, família, genealogia, ao lado da biografia. Porque muitas vezes há estudos sobre concentração de renda, de patrimônio, mas no completo anonimato. Isso é insuficiente, é muito pouco. A gente precisa saber quais são as famílias da riqueza, do poder, que elas têm rosto, aí a prosopografia, elas têm suas biografias, histórias de vida, aí a importância de ler todas as fontes, até colunas sociais. Eles casam com pessoas estratégicas, é sempre um casamento social, econômico e político. Isso é que reproduz os grandes patrimônios. Eles estão em cargos no Estado, na República, em Brasília, nos ministérios, no Senado, na Câmara, nas estatais, da mesma maneira, cada estado brasileiro estão lá no governo estadual, nas secretarias estaduais, nas estatais estaduais, e dos municípios é a mesma lógica: prefeitura, secretarias municipais, vereadores, presidentes, câmaras de vereadores, de modo que é uma radiografia do quem é quem no poder político. E o núcleo duro da classe dominante é o núcleo duro tradicional, genealógico, que vem desde o período colonial. Não é uma elite política nova, emergente, que existe há 60 anos. É uma elite política no núcleo duro que eles vão casando, que existe há 300, 400, 500 anos. Tanto que, pelas genealogias, todos convergem para o início da genealogia brasileira nos mesmos homens com a mulher indígena. Aí entrou a questão do mitocondrial, né? Mas aí convergir para o João Ramalho, os Bandeirantes, para o Caramuru, na Bahia, para o Cavalcante de Albuquerque, Albuquerque, Maranhão, em Pernambuco, e cada estado é a mesma lógica, de modo que a gente pode qualificar, quantificar, e é o grande desejo ter um grande banco de dados genealógicos, que ao mesmo tempo sociológico, econômico, político e cultural do quem é quem, das famílias, dos parentescos. E aí a gente vai entender que é a lógica da classe dominante brasileira. São grandes famílias de latifundiários que vêm do período colonial, escravistas, muitas com escravizados até quase a Lei Áurea, muitos até a Lei Áurea, que ainda havia um núcleo duro, reacionário, que preservou escravizados até 13 de maio de 1888, mas que eles formam a base da elite política do período colonial, os homens bons, as câmaras municipais. Com o Império vão estar no Senado Imperial, na Assembleia Geral, deputados gerais, ministros, na magistratura, nos governos regionais, no Império eram províncias,
passam a estados da federação com a república. Em cada município, cada prefeitura, a gente encontra esse núcleo duro, ao lado de emergentes, que têm famílias há poucas décadas, e alguns que entram, que é uma pequena minoria, quando nós encontramos que é um político que não tenha família política, não tenha colocado a mulher, nem filho, nem sobrinho, nem um primo em uma rede política no Estado. Olha, Átila, é uma minoria, eu digo que nas pesquisas, às vezes, é menos de 20%, e aqueles que são emergentes vêm de famílias pobres ou sobem, muitas vezes, pela mídia, são radialistas, têm uma projeção pública, às vezes também, mesmo evangélicos, neopentecostais, formam famílias políticas nas suas igrejas. É o caso da Damares, foi ministra do Bolsonaro, hoje senadora. Ela é sobrinha de um importante político, o primo dela é político, família Bentzel. Ela, inclusive, a Damares, foi assessora em Brasília, então ela é evangélica, ela é de uma origem modesta, de uma origem popular. Eu já pesquisei, você não vai encontrar nenhuma genealogia em posições de maior riqueza ou poder, mas ela forma uma nova família político-religiosa, político-evangélica. Então, os evangélicos, ao invés de inovarem, eles reproduzem a mesma lógica familiar, a mesma lógica do nepotismo. Tem vários parlamentares que têm uma verdadeira família, controlam uma igreja e estão em cargos políticos. Aí é um novo nepotismo evangélico, evangélico-nepotismo, como também empresários emergentes que enriquecem e muitas vezes, quando eles enriquecem, eles vão entrar em circuitos de poder e de riqueza. Um deles também, que merece ser lido, também aí entra, entre aspas, na boa fofoca sociológica, revistas de clubes sociais de elites. Cada cidade brasileira tem um clube de elite, capitais vários, onde as pessoas se dedicam e elas também têm clubes com revistas. Aí você vai ver quais foram as debutantes de tal ano, quem casou com quem estava jogando golfe com quem, ou jogando polo. E aí você vai vendo que aquele novo empresário muito rico, emergente, que é raro, mas sem família do poder ou família que já era rica, ele vai casar, ele ou aos filhos e netos, eu diria que é uma taxa elevadíssima que eles casarão com famílias estabelecidas há mais tempo na riqueza, no poder e, quando não, nessa classe dominante tradicional. Aí entra um novo sobrenome imigrante, com o lado da mulher, às vezes uma linha mitocondrial, que está no Brasil no poder desde o século XVI, que é outra pesquisa a gente começou a fazer, também muito importante, que é não apenas a linha masculina do Y, do sobrenome, mas a matrilinearidade, que é uma matrilocalidade. Às vezes o lado forte, Átila, é pelas mulheres. Aí a gente tem um livro, até disponibilizamos na internet, Nepotismo e Mulheres. Muitas vezes a mulher é central para a família política, para a reprodução, para os casamentos, e a linha feminina a mais poderosa, rica, e os homens são os emergentes que vão casando nesta antiga linhagem. Tem este fenômeno curioso também. Eu tô fazendo aquela clássica paradinha para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal. E para quem já se inscreveu, pense em mandar um apoio pra gente, se tornar um membro, mandar um valeu demais, um pix em contato@atiliamarino.com.br, faz muita diferença. Fantástico. O paralelo com fenômenos biológicos é enorme aqui, de você ter a grande fêmea e os machos que vão orbitar ali ao redor para ter acesso a outros recursos Tem esse também. fenômeno. E, bom, a gente não falou sobre quantas são essas famílias aqui no Brasil. Quantas são, mais ou menos?
Olha, o cálculo assim, o núcleo duro tradicional, ele não passa de 1.000 famílias, que é 500 para o Nordeste e 500 para o Centro-Sul, nas quais elas vão agregando. E aí tem também indicadores. Primeiro lugar, o núcleo duro da classe dominante tradicional tem que ter o sobrenome no poder, no Estado, nas câmaras municipais desde o período colonial. Tem que ter sesmaria ou casado com os senhores de sesmarias. Tem que ter escravizado. Você recupera, em boa parte, os senhores, os grandes escravistas brasileiros em cada região, até pelos livros da igreja, que muitas vezes sobreviveram, livros de batismos dos escravizados. E o Family Search, Átila, está indexando, começou a indexar. Caramba! Aí se encontra uma pessoa no século XIX, 1830, o Family Search já começou a indexar os escravizados dele, pelo nome e sobrenome dele. Você precisa ler com cautela, muitas vezes ocorrem erros da indexação, da transcrição, mas eu estou descobrindo lá uma série de escravizados, e aí você tem o nome do escravizado. Daqui a pouco é possível também a reconstrução genealógica do escravizado até os que estão vivos na contemporaneidade. Como a gente tem a genealogia do poder, dos dominantes, da classe dominante tradicional, muitas vezes você pega um escravizado do século XIX e já consegue, tendo todos os dados indexados, organizados, até o negro que está vivo hoje em condições de grande pobreza. É um circuito genealógico também muito importante para a classe trabalhadora, negros, escravizados. E aí a gente vai entrando, as famílias que eu estava falando, essas cerca de 1.000, você vai encontrá-los nos cargos do parlamento, deputados provinciais, estaduais, federais, senadores, nas prefeituras, associações comerciais, federações das indústrias, cartórios e tabelionatos. Outra instituição que é uma instituição do nepotismo, de maneira avassaladora. Tribunais de Contas no Brasil. Tribunais de Contas. Tivemos uma orientação de doutorado, já está até disponibilizada a tese, do Fernando Marcelino Pereira, Tribunais de Contas e Nepotismo no Brasil. Desde o Tribunal de Contas da União, todo mundo é filho, parente, ligado a alguma família política poderosa, dessas cerca de 1.000, ou casa com alguém que seja dessas famílias. E o mesmo modelo para tribunais de contas estaduais. Vai lá o ex-deputado, vai lá o político e vai lá alguém que foi indicado por algum governador ou prefeito, e aí você monta a genealogia, a família, os casamentos, de modo que ninguém quase entra por mérito, ou por concurso, ou por competência. Você entra por indicação familiar, o famoso QI, que indica família política, cargo, nepotismo, rede social, rede política. E depois o Tribunal de Contas devolve o serviço nas eleições. Chega para um prefeito, precisamos de tantos votos aí para esta família política. Se não tiver uma boa votação aí, nós vamos passar um pente fino nas contas de vocês. Aí na eleição aparecem os votos que o Tribunal de Contas solicitou. Não é claro, essa é a política real, não é o que eles vão declarar. Se você entrevistar alguém, não falarão nada. Da mesma maneira, quando a gente discutiu em alguns tribunais de justiça fraudes para entrar para a magistratura. Ninguém vai comentar. O CNJ, às vezes, até levanta um processo. E aí a gente vai atualizando. Para o século XX, a genealogia dessas famílias é a mesma. Continuam na política, no empresariado, e aí começam a entrar nas melhores carreiras. Nas Forças Armadas, como oficiais. Até hoje é uma estrutura de nepotismo militar muito forte, e os militares ainda têm também pensões muito elevadas para as filhas.
E depois eles falam que acabou, mas só vai acabar no fim do século XXI. A filha de um general recebe pensão depois que o pai e a mãe faleceram. E essas filhas geralmente casaram bem com militares ou profissionais liberais. E aí também cursos superiores, área jurídica no Brasil. OAB, melhores faculdades de direito, quase todas dominadas por essas famílias políticas, político-jurídicas. OAB, em boa parte. Outro tema que também estamos querendo aprofundar, grandes escritórios jurídicos no Brasil. Cada capital tem alguns escritórios muito badalados, que pegam os melhores casos jurídicos, os mais rentáveis, os mais lucrativos. Temos em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Curitiba, alguns são as mesmas famílias político-jurídicas que tem um parente que foi secretário de Justiça, que foi deputado, que é dono de um cartório, e aí você levanta a genealogia, no século XIX era um senhor escravista latifundiário. Quer dizer, veja como é uma grande teia do nepotismo para construir uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade que tem muitas riquezas, mas que concentra a riqueza em níveis quase únicos pelo tamanho da sociedade brasileira e pela população. E tem a história da escravidão, que é a mesma lógica genealógica, só que é o contrário da moeda social. Quem está na periferia, favelizado, áreas, bairros de pior renda, pior saúde, pior expectativa de vida, muitas vezes são os negros, indígenas ou imigrantes pobres, e que pai, avô, bisavô também eram igualmente pobres, trabalhadores, trabalho braçal, manual, sem escolaridade, e no caso dos negros, voltam para a senzala, a escravidão, a violência, a brutalidade escravista. E da mesma maneira, da Casa Grande, do senhoriato, estão nas melhores posições republicanas. E os trabalhadores têm também a sua genealogia de exclusão, de pobreza, de miséria e de violência estatal, que só existe estrutura social como estrutura genealógica com o Estado operando pela classe dominante. O Estado é central para a dominação, concentração de renda e poder. E aí você está me dizendo que o Estado acaba servindo mais como instrumento para aplicar e reforçar o nepotismo do que para combatê-lo. Exatamente, o Estado é o nepotismo, pelos cargos, a maioria. E a gente vê no ministério qual é a bancada das famílias políticas, qual é o número de governadores, senadores, secretários. Então, é um núcleo duro que se reproduz ao longo de várias gerações. E o Estado no Brasil, ele reproduz privilégios. Quem é mais rico ganha muito mais do Estado e quem é pobre só ganha repressão e exclusão. Para tentar terminar com um aspecto positivo da conversa, eu tô aprendendo aos poucos que pelo menos reconhecer o problema, reconhecer que um problema existe e falar sobre ele é um passo na direção de resolver a coisa, mesmo que a resolução seja muito difícil. Vamos reconhecer o problema então, né? Estamos falando sobre ele, um dos, mesmo que a estrutura social atual seja toda orientada para manter esses privilégios e para reforçar esse nepotismo. Mas assim, pode ser uma percepção totalmente enviesada minha do meio que eu frequento. Mas eu tenho visto as pessoas muito mais antenadas, muito mais conscientes a respeito de nepotismo, no sentido de aparece alguém falando como ganhar 1 milhão, como fiquei milionário antes dos 30, alguma coisa assim, o pessoal, sim, essa pessoa aqui, ó, herdou isso, isso e isso, quem financiou a empresa foi o pai, quem fez não sei o que foi a mãe, é filho de não sei quem, o pessoal fazendo o termo Nepo Baby, né? Uma criança que é filha de alguém importante, para mim é uma coisa que tem menos de 5 anos que está se popularizando e que entra no vocabulário e na conversa, né? Para deixar claro o que está acontecendo aí. Ou o pessoal dá destaque para notícias como, sei lá, filho do Faustão já tá no programa dele,
o filho de não sei quem tá fazendo não sei o quê, e as pessoas chamando atenção pro fato dos privilégios ali, não de que essa família é merecedora desse privilégio, porque claramente o filho de alguém talentoso também é talentoso, e isso devia estar numa família. Assim, se não dá pra gente falar sobre como esse nepotismo tem sido mais combatido, ou pode ser mais combatido, ele tem sido pelo menos mais percebido. E se der pra falar de que ele tem sido mais combatido, ou pode ser mais combatido, me dá pra mim um caminho de como a gente pode ter as pessoas terem mais chances reais na vida e não chances por quem indica. Perfeito, não é? Essa questão do Nepo Baby também é uma área intensa de investigações da sociologia genealógica, como muitos artistas, pessoas da mídia, apresentadores, até influenciadores entram numa grande empresa da mídia, uma Globo, que o pai era grande executivo, advogado, a mãe era uma grande artista, conhecia muita gente no meio artístico. E às vezes tem desde as instituições que formam esses artistas, atores, atrizes. Por exemplo, queria estudar o tablado no Rio de Janeiro. Muitas vezes tem relações de parentesco ao longo de várias gerações. Ou se entra famílias também da grande mídia, família Abravanel do Silvio Santos. É uma família que está há muito tempo e até tem toda uma genealogia também muito interessante. O que é importante, Átila, é exatamente isso: comentar o assunto, debater de maneira sociológica, de maneira científica, e não deixa de ser também um velho processo do exorcismo. O exorcismo começaria dando nome, sobrenome do assim chamado demônio, Ah, até para conhecê-lo, exorcizá-lo. Se não se fala sobre um fenômeno que causa uma série de malefícios, essa é uma metáfora, uma interpretação, você não vai conhecer a realidade social e política. E também a mesma realidade genética e biológica, que quando a gente entra na genealogia genética, todas essas relações sociais de poder, de classes sociais, de continuidade, também são dialeticamente complementadas entre o social, o genético e o biológico, com as devidas dimensões. A gente até fez um artigo sobre genealogia genética também, que é Genealogia Genética, Ciência Biológica e Social em Construção Dialética, encontro entre a genética, a história e as ciências sociais. Aí daria uma outra entrevista também sobre o ADN, o Y, o X, o mitocondrial, as misturas, que toda a população é uma grande mistura brasileira, como na Europa, todas as populações europeias são grandes misturas. Os europeus que ideologicamente fingem que não veem isso, mas na Idade do Bronze houve uma completa modificação, transformação, mudança. E também lembrando aquilo, nós somos a ponta de um processo no Brasil, não é só 500 anos. Antes está na reconquista, na conquista da Península Ibérica. E ele vem desde a grande conquista dos grupos indo-europeus, que é da Ásia, do Mar Negro, do Mar Cáspio, transformando as populações com grandes misturas, grandes assimetrias e mudam completamente as populações europeias. Então, pesquisar o nepotismo é central para conhecer o Brasil. Eu diria, depois de décadas pesquisando esse assunto, só podemos entender, analisar a política brasileira, as instituições, o poder, pelas famílias políticas, pelo nepotismo, que ele é que vai explicar a concentração de renda, a concentração de poderes, vai explicar a grande, imensa desigualdade social. Se nós não conhecermos, transformarmos, modificarmos isso, o Brasil não evoluirá, não sairá desta situação problemática social, que é muito violenta, excludente, extremamente atrasada do antigo regime. perfeito, perfeito. E para quem quiser, então, achar o nome e sobrenome desse demônio, entender um pouco mais dessa demonologia,
O que as pessoas podem ler, consumir, encontrar de material seu, de outras pessoas que você me recomenda? Nós disponibilizamos muitos materiais, artigos, livros em 2 sites para começar. Um é daquele academia.edu, pelo meu nome, Ricardo Costa de Oliveira, academia.edu. Tem muitos livros, artigos, apresentações para entender os fundamentos do nepotismo, de uma família política, a genealogia. E outro material também que a gente está construindo, o nosso grupo, é a nossa revista Núcleo de Estudos Paranaense. Tem aí já vários números, todos estão convidados a contribuírem, tiverem interesse em parentesco, genealogia, poder e família, familismos, podem também ler os números, tem muitos artigos, e sempre continuamos pesquisando e atualizando, porque sempre que há um novo destaque na política, na mídia, na cultura, no judiciário, na intelectualidade, eu gosto muitas vezes levantar genealogia para conferir, testar a teoria do nepotismo, que quase sempre procede. Quem está no poder, quem está em cima, vem também de hereditariedades antigas ou casado. E aí também sempre gosto da música As Meninas, do Bombom. Analisando essa cadeia hereditária, quem está em cima sobe, quem está embaixo muitas vezes é descido, é vítima de violências, racismo, preconceito, exclusão, brutalidade, para permanecer pobre, excluído, sem escolaridade. E os de cima mamando no Estado. Aqueles que querem privatizar são os que mais mamam no Estado. Aqueles que querem ter um discurso que eles querem privatizar os lucros, roubar o Estado. É isso que ocorre no neoliberalismo, na nossa opinião. Caramba. Olha, eu adorei o repertório, porque é um repertório cultural insano, que pra mim essa música no final é a cereja no bolo, pra dizer o que dá pra entrar pra estudar a sociedade brasileira, e ao mesmo tempo tem consequências muito profundas. Obrigado por levantar esse véu gigante que cobre tanta coisa assim, e por me dar novos óculos aqui pra olhar pra sociedade, pra várias situações sociais e pensar nelas de outra forma, de verdade. Nossa satisfação poder contribuir, dialogar, aprender todos juntos sempre, né? Mas é aquilo, vamos pesquisar família, genealogia, que elas estão encobertas. Tanto que o título do meu doutorado, o livro, O Silêncio dos Vencedores. Quem é rico, poderoso, se oculta, se esconde. Quem tem poder opera nos bastidores de maneira discreta e fatal. É isso que ocorre. Para Obrigado, ficar obrigado. mais rico e mais poderoso. Você me deu o reverso da prioridade do bombeiro, que eu já ouvi falar que num caso de acidente ou coisa assim, eles correm pra atender antes quem tá quieto. Porque se a pessoa tá gritando, ela tá viva, tá ali, tá sabendo. O problema é quem tá quietinho ali, que deve estar muito ferrado. Você tá me dando o contrário socialmente. Quem tá ali quietinho é porque já garantiu o seu e não precisa gritar, né? Exatamente, os poderes são efetivos, né? Quem é poderoso não precisa mostrar, comprovar que é poderoso. Só quem está ameaçado aí tem que, né? O verdadeiro poder, ele é silencioso, oculto, dentro das instituições e dentro de todos os poderes. Essa é a lógica. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Foi uma conversa fantástica. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Confesso aqui que foi uma aula muito dura para esse Zé Ninguém aqui ouvir, mas que explicou muita coisa na minha vida, como essa de repente, por conta de formação, atuação e outras coisas, começar a frequentar certos meios e descobrir nesses meios que você é um estranho no ninho, que não tem, não conviveu na infância com não sei quem, não veio da escola de hipismo tal, não se formou na escola tal de onde todo mundo vem, não joga tênis no clube tal com o filho e o sobrinho de não sei quem, ou a filha e a sobrinha, e para quem esse tipo de meio é uma experiência meio estranha, mas que de repente a gente descobre aqui que não, é uma experiência que descreve o Brasil inteiro constantemente e a gente não vê dessa forma. Então eu espero que você também tenha ganhado esse óculos
para olhar para a situação com outro olhar agora, e quando vê, de repente, o noticiário falando empresário atropela e mata trabalhador, se perguntar que empresário, que nome e sobrenome essa pessoa tem, de quem que ela é parente, o que ela está fazendo aqui. Afinal, a gente vive mesmo o resultado dessa rede de influência e de nome e sobrenome aqui todos os dias no Brasil. É óbvio que para quem está mais na ponta disso do que alguém que veio da classe média, que é branco e viveu dentro de um ambiente privilegiado, isso não é novidade e é o dia a dia de muita gente. Mas, como a gente está falando com todo tipo de pessoa aqui, espero que você saia um pouquinho mais sensível a isso e entendendo de onde vem o nosso contexto e os privilégios que muita gente ainda carrega por aqui. E é uma conversa que, como todas as outras aulas aqui com as pessoas que a gente já teve, se falam todas, né? Famílias bancárias, fala com o Brasil dos bancos, ou a linhagem materna e paterna, fala com a genética dos brasileiros, a desigualdade, fala com a conversa com o Marcelo Medeiros, a questão da meritocracia, fazer mais ou menos diferença do que o sobrenome, a família, conversa com o Michael, todo mundo se conversa aqui. Então, recomendo para você, se esse é o primeiro não ficção que você ouve, ouça outros, procura outros aqui no canal, vê a nossa playlist inteira e assina o canal. Assim você recebe os próximos vídeos e as próximas conversas que eu prometo que vão estar todas entrosadinhas aqui. Infelizmente, em muitos casos, felizmente em outros, mas são horas que a gente precisa ter para entender um pouco mais o que está ao nosso redor, usando ciência, usando formação, usando academia, que saio feliz tendo ouvido o Ricardo falar que ainda é um dos poucos meios onde a gente tem menos influência de sobrenomes e mais de competência pessoal. Não é à toa que incomoda tanta gente, né? Então até a próxima.